missionária, né? Ontem realizamos um trabalho aqui na Borracheira, em frente ali à casa da Ana Deusa, que ali está, um trabalho muito bom, muito maravilhoso. Fizemos uma caminhada, panfletando, falando de Jesus, convidando o povo. Depois fizemos um culto ali ao ar livre, foi joia. E como diz a Adriane, cadê a Adriane? Cadê tu, Adriane? Está lá no fundo. Como diz a Adriane, a nossa ideia é fazer mais trabalhos ali para criar um vínculo com aquela comunidade, para no futuro colocarmos um lugar de oração ali, para alcançar aquele povo, né? Quem sabe, irmãos, ali um lugar de oração fica sendo uma opção à boca de fumo, porque o negócio ali está sério. E a gente vai ali sabendo disso, a gente vai sabendo que o negócio ali não é brincadeira não. Então um jovem que a gente conseguir arrebatar desse ambiente, para nós vai ser uma vitória. A gente crê no poder de Deus, a gente crê que isso é possível. Teve esse culto ontem, estou mais uma vez convidando, agradeço a todos e todas que foram, uma equipe muito boa, compareceu ontem, e já quero convocar toda a igreja para sábado de novo. Nós nos encontramos 6 horas aqui no templo, descemos caminhando e fazemos o trabalho. O trabalho é rapidinho, é só uma batida ali, damos uma caminhada por dentro daquela comunidade ali, damos uma caminhada, conversando com as pessoas, falando com as pessoas, convidando as pessoas, depois um culto de meia hora, alguns louvores, eu trago uma pregação e depois cada um para a sua casa. Sábado, 6 da tarde, estaremos lá de novo, estão todos e todas convidados e convidadas. Quero também informar, pastor Wellington e pastora Ó já estão de volta, chegaram na quinta-feira, teve a festa na sexta-feira, mas hoje eles foram a Aracaju, rever os seus familiares, e estão voltando amanhã mesmo. Amanhã, durante o dia, eles estão de volta. Quero só, mais uma vez, informar a igreja, o seu período sabático, o período sabático deles encerra-se quinta-feira, né? Então, quarta-feira que vem, vocês ainda vão ter que me suportar. Quarta-feira ainda sou eu, né? Daí para frente, aí vocês vão ter que suportar pastor Wellington. Mas eu sei que vocês são um povo danadinho de bom, porque já vem suportando aquela figura há 18 anos, não é verdade? A expectativa que a gente criou, eita irmãos, ele destruiu em 1 minuto, não foi? Todo mundo na expectativa que ele ia voltar mais certinho, mais comedido, mais moderado. Em 1 minuto ele mostrou ali que ele está muito mais doido do que quando foi. Então, meu irmão, vamos ter que aguentar, né? Mas é a partir da quinta-feira, tá bom? Algumas pessoas, inclusive, já procuraram. Não, gente, segura a onda. A partir de quinta-feira, oficialmente, é que os pastores, o Wellington e Odja, retornam às suas atividades. Já tem até reunião marcada. Mas diretoria, fique tranquilo, Carlos, fique tranquilo que não é com a diretoria, é comigo. A reunião é comigo para eu prestar um relatório das cabeçadas que eu dei aqui nesse tempo. Gente, qualquer coisa, vocês depois limpam a minha barra, tá bom? Depois vocês limpam a minha barra junto ao pastor Wellington. E quero também avisar que depois desse culto, cadê Ailton? Eu não esqueci, Ailton. Eu não esqueci, que eu anotei. Tem o caldo de quê, Dé? Bobó de camarão. Olha o caldo, olha. É acostumado com o caldo de macaxeira da Patrícia, né? É o bobó de camarão, irmão, da Bahia. Legítimo. Portanto, o melhor do mundo. Logo, o melhor do mundo, não é verdade? Acabou o culto aqui, ó. Cantina, caldo de camarão com a baiana. Caldo de bobó. Bobó de camarão, foi isso que eu queria dizer. Caldo de bobó foi isso que eu queria dizer, gente. Bobó de camarão. Caldo de bobó foi... Meu Deus, o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é que está gravado. Caldo de bobó, Moura, foi demais. É a fome. Bobó de camarão com a Dea. Quero convidar o Carlinhos aqui, irmãos. Ele tem uma comunicação que eu acho que é muito importante, muito interessante. A gente ser reprodutor desse tipo de informação que a gente vai ouvir agora. Graça e paz, irmãos. Eu estou à frente de uma capacitação em independência química. É uma temática que está assolando não só Maceió, mas todo o Brasil. A gente vê muito isso. Estamos capacitando pessoas da área de saúde e de todas as áreas também. Esse é o cartaz, não sei se alguns já viram no Facebook, está espalhado aí nas faculdades também, universidade. E nós estamos à frente dessa capacitação. Não tem nada a ver nada a ver, nenhuma ligação com a igreja, mas tem tudo a ver com a igreja.
Entenderam, né? Então, essa capacitação em dependência química, né, vai ser transmitida todas as quintas-feiras, né, são teleaulas, né, você não vai lá e vai ver o professor pessoalmente, são teleaulas, né, transmitido via online, né, você pode, eu não posso dia de quinta-feira, eu tenho isso, tenho aquilo. Quando você faz sua inscrição, é gerada uma senha e você entra direto na Residência Saúde. Essa capacitação está sendo feita pela Residência Saúde. Então, na quinta-feira à noite mesmo, ou no final de semana, você para uma horinha e você faz essa capacitação. Só é baixar a aula e vai estar lá. E você recebe no final um certificado também. Então, aqueles que quiserem mais informações, me procure no final, ok? Sobre valores, sobre outras questões também. Eu estou com alguns panfletos também, e até para divulgar também onde você trabalha, né, levar um cartaz desse para lá também. Nós vamos deixar um cartaz desse aqui na igreja, ok? Obrigado pela atenção de todos. Valeu. Nesse momento eu quero convidar você a... Que coisa, a gente vai ler um texto, Etienne, que você já nos fez ler nessa noite, e eu queria que a gente lesse de novo então, né? É o mesmo texto que Etienne fez menção, é o texto com o qual eu quero trabalhar com todos vocês na noite de hoje, o texto de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué é o finalzinho, é o desfecho dessa narrativa. Josué capítulo 24, eu queria que você localizasse aí na sua Bíblia, está lá depois do Pentateuco, um dos primeiros livros do Antigo Testamento. Depois de Juízes, se eu não me engano, né? Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Vou esperar você achar. Você encontrou? Se você estiver sentado aí do lado de um visitante, encosta assim para ele acompanhar a leitura do texto com você. Se você estiver sentado aí do lado de um irmão que não trouxe a Bíblia para a igreja, dê um peteleco na orelha dele aí, sem pena. E diga, não venha não mais para a igreja sem a Bíblia. Josué 24, 14 e 15 diz assim, irmãos: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que seu Espírito nos conduza na compreensão, na interpretação da sua palavra. Amém? Hoje pela manhã tivemos um momento muito bom, irmãos. Aqui, Etienne nos trouxe uma palavra, como ela mesma já disse aqui, referindo-se às relações entre a igreja e a família, nos chamando para esse tema aqui na IBP. Acho interessante porque, com muita sinceridade, depois de um ano, Ellen, aqui na IBP, me parece que é a primeira vez que eu ouço uma pregação aqui nesse púlpito sobre família, inclusive minha também, Então foi um momento muito bom, um momento daqueles em que a gente reconhece que foi um mover do Espírito Santo no nosso meio. Nós somos chamados para pensar nas nossas famílias, meus irmãos. Eu me senti, então, Etienne, também impelido a agora, nessa noite, a também pensar um pouco na família a partir da experiência de Josué, que nós acabamos de ler. A experiência de Josué com a sua família. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre Josué, sua casa e o seu contexto. E a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: primeiro eu queria esclarecer que quando Josué usa o termo casa, ele está se referindo ao seu clã.
porque naquele momento não se tinha ainda a concepção que nós chamamos hoje de família nuclear. A família nuclear, que é formada por um homem, por uma mulher e pela sua prole. Então Josué está se referindo com o termo casa, inclusive eu estou usando aqui a NVI, que é a nova versão internacional, na minha tem família, mas eu sei que na maioria das Bíblias de vocês aparece a expressão casa. Josué está se referindo ao seu clã, porque as pessoas, irmãos, naquela época, conviviam em clãs, mais ou menos como vivem as comunidades ciganas hoje em dia. Você já viu uma comunidade cigana? Aqui em Maceió vem muitos ciganos. Na nossa cidade, lá em Muritiba, vizinho à casa da minha sogra, a casa da mãe de Patrícia, tem um acampamento de ciganos. Vocês já repararam como é que eles vivem? Eles vivem nesse formato, um formato de clãs, ou seja, várias gerações da mesma família vivem juntos. Vive ali o bisavô, vive ali o avô, o pai e o filho e uma carrada de neto. É disso que Josué está falando. Ele está falando, eu e o meu clã, meus parentes todos, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, serviremos ao Senhor. Irmãos, na Bíblia se fala de muitos modelos de família diferentes. Da narrativa bíblica, desde o Gênesis até o Apocalipse, estão descritos diversos modelos, diversos tipos diferentes de formação familiar. Está aqui o clã de Josué. A Bíblia fala, por exemplo, das famílias poligâmicas. A família, por exemplo, de Ana. Ana convivia com Penina, as duas esposas de Elcana. Vocês já repararam que o autor de 1 Samuel fala sobre essas relações sem recriminar essa relação poligâmica? O que é recriminado naquela relação é a injúria com que Penina trata a Ana. Não é verdade? O texto diz que Penina caçoava de Ana, Dani, porque Ana era estéril. Mas o texto não condena aquelas relações poligâmicas. Elcana podia ter duas mulheres. A Bíblia fala do clã, fala das relações poligâmicas, Davi, Salomão, e fala também no Novo Testamento, já está se falando de uma mentalidade monogâmica, da família patriarcal, disso que nós chamamos de família nuclear. Josué era o líder de um clã, o líder de uma grande família que estava sob os seus cuidados, reunindo ali diversas gerações. Essa era a sua casa. Qual era o seu contexto? O contexto de Josué, irmãos, era um contexto de mudanças, era um contexto de transição. O povo havia caminhado os 40 anos no deserto, já havia possuído a terra, e agora era o momento de mudar de uma mentalidade itinerante, caminhante, para tornar-se um povo de mentalidade sedentária, se transformar numa nação. Então era um momento de transição, onde o povo, Josué estava convidando o povo a deixar muitas coisas no passado e a caminhar na construção dessa nova nação, a nação de Israel, a construir essa nação. Então é nesse contexto, irmãos, que ele convida o povo para deixar os deuses antigos, os deuses dos antepassados, dos egípcios, dos pais, dos amorreus. Ele faz esse convite para que o povo deixe esses deuses. Ele diz que vai se manter firme na sua convicção e vai servir com o seu clã ao Senhor. Eu acho isso muito interessante porque o tom da fala de Josué é o tom do respeito à liberdade do outro. Ele diz assim, olha, nós estamos mudando, nós agora vamos nos tornar numa nação. Vocês que sabem, vocês podem continuar servindo aos deuses antepassados, dos antepassados. Façam isso se vocês quiserem. Agora, a minha opção, eu e o meu clã, eu e a minha casa, vamos fazer a opção de servir a Javé,
de servir ao Senhor, de servir a esse Deus que nós cremos, o Deus que nos fez, o Deus que nos tirou do Egito, nos fez caminhar no deserto 40 anos e que nos trouxe até aqui. É como se Josué estivesse dizendo assim, gente, pensem bem, povo, pensem bem, porque não foram os deuses dos seus antepassados que nos tirou do Egito. Foi Javé, foi o Senhor. Eu e a minha casa, nesse momento de mudança e de transição, fazemos essa opção e vocês fazem a opção que vocês quiserem. Eu queria dialogar, irmãos, com essa passagem e agora tirar o olhar de lá de trás e tentar olhar um pouco para agora. Tentar olhar um pouco para nós, as nossas famílias e o nosso contexto. Eu falei de Josué, do seu clã e do seu contexto. Eu queria agora olhar um pouco para nós aqui. Para nós, para as nossas famílias e também para o nosso contexto. E primeiro eu queria lhes dizer que nós também experimentamos hoje um momento de transição que nos chama a tomarmos decisões, tal como Josué. A família brasileira, irmãos, está mudando sim e muito. E vocês sabem quem são os principais protagonistas das mudanças que estão acontecendo na família brasileira? Talvez vocês já estejam pensando, ai meu Deus, já sei. Você vai se surpreender. Sabe quem são, irmãos, os principais protagonistas nas mudanças que estão acontecendo na família brasileira? São as mulheres. Eu fui fazer uma pesquisa sobre essas mudanças. E o censo do IBGE de 2010 já aponta para essas mudanças. Nós estamos vivendo um momento de mudanças rápidas, de uma transição, que é que eu quero dizer, não entregando os pontos, não jogando a toalha. Mas, pastor Nailton, eu acho que você concorda comigo. Ninguém vai frear essas mudanças. Você concorda com isso? Não adianta a igreja evangélica espernear. Não adianta eleger deputado, colocar lá na Câmara. Não adianta Malafaia gritar no programa dele. É o curso da história quem está caminhando. Ninguém vai deter essas mudanças. O que nós temos que fazer é nos posicionar, nós. Reafirmar os nossos valores. E não querer lutar contra a maré da história. A maré da história segue o seu curso e ninguém deterá. E a família brasileira, irmãos, está em profunda mudança e as mulheres são as principais protagonistas dessas mudanças. Eu fui pesquisar lá nos dados do IBGE e eu descobri o tipo de família, irmãos, que mais cresce nos nossos dias. Sabe qual é? O tipo de família que mais cresce nos nossos dias são as famílias menores, chefiadas por mulheres. Famílias formadas por uma mulher e os seus filhos. Esse é o tipo de família que mais cresce nos nossos dias, nos dias de hoje. A família tradicional, a família patriarcal, a família nuclear, formada por papai e mamãe e a sua prole, quero lhes dizer que essa família, esse modelo, tem decrescido. De 2000 a 2010, no ano 2000, a família nuclear no Brasil era 49% das famílias. Em 2010, 10 anos depois, esse modelo desceu para 42, poucos por cento. A família tradicional está perdendo terreno gradativamente para outros modelos, outras configurações familiares. Cresce, irmãos, um outro grupo que cresce bastante, cresce muito o número de pessoas que simplesmente se ligam, pessoas que se unem, pessoas que se juntam e que não acham necessário, não acham que devem recorrer ao carimbo, à assinatura do Estado. Esse grupo de famílias também cresce bastante, e são famílias, estão aí. Outro número, irmãos, que os dados do IBGE revelam que crescem bastante, é o número de pessoas que vivem sós. Pessoas que optam por viverem
sozinhas. Uma outra coisa que as igrejas alardeiam muito, criando um clima assim de terror na sociedade, é o número de divórcios. Cada vez mais, a cada ano, as taxas de divórcio também crescem. O IBGE já diz o seguinte, Marcos, já diz que no Brasil, para cada 4 casamentos é um divórcio. Para cada 4 casamentos é um divórcio. E aí alguém talvez diga assim, eu inclusive no nosso livrinho, tem uma meditação, acho que me parece que é o 23º dia, em que o pastor diz assim: a família brasileira está doente. E a primeira coisa, o primeiro sintoma dessa doença é o número de divórcios, de pessoas divorciadas. Eu quero ter muito cuidado no que eu vou dizer aqui. As coisas que um pastor diz no púlpito têm que serem ditas com muita responsabilidade. Eu quero que ninguém, irmãos, por favor, ninguém entenda que eu estou fazendo apologia do divórcio, de jeito nenhum. Eu considero o divórcio como o último recurso que um casal deve tomar no que diz respeito às suas relações. Eu não estou fazendo apologia do divórcio. Mas eu quero dizer uma coisa: esse número crescente de divórcios pode ser visto de outro modo. Ao invés dele ser visto como sintoma da crise da família, ele pode ser visto, sabe como? Ele pode ser visto como um amadurecimento de mulheres que não querem mais viver debaixo de um jugo desgraçado. Não é verdade? As mulheres estão amadurecendo, graças a Deus. E muitas delas têm optado pelo divórcio porque elas vivem em relações que são cangaias, que são jugos. E muitas delas estão dizendo, como Vasti, lembra da pregação de Vasti? Muitas delas estão dizendo aos seus xerxes, não. E muitos homens também. Ninguém, irmãos, ninguém é obrigado, nem Deus obriga ninguém a manter-se numa relação que não tem caminho de felicidade, que só vai agregar dor e sofrimento, inclusive o psicológico. Então, o número crescente de divórcios, talvez, visto dessa perspectiva, possa sinalizar também uma nova atitude de pessoas que aprenderam. A sociedade brasileira até hoje é muito marcada pela influência da Igreja Católica, não é verdade? Que vê o divórcio como uma coisa do Satanás. Talvez esse número de divórcios seja produto de um amadurecimento de uma massa de pessoas que não querem mais repetir o que o padre diz, o que o pastor diz ou o que o Papa diz. Pessoas que estão amadurecendo nesse processo histórico, embora, repito, não estou fazendo apologia do divórcio. Acho que ele tem que ser, na vida de um casal, o último recurso a que esse casal deve fazer uso. As famílias homoafetivas, irmãos, estão começando a aparecer. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, sancionou, legalizou, reconheceu as uniões estáveis, isso é diferente de casamento, reconheceu as uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo. Pessoas que têm uma caminhada junto, que construíram um patrimônio juntos e que acham que a lei tem que lhes proteger. Que com o desaparecimento de um dos seus parceiros, essa pessoa tem que ter direito à herança, tem que ter direito ao patrimônio, tem que ser reconhecida como uma configuração familiar. Eu estou falando aqui, irmãos, do curso da história. E repito, não creio como pastor batista, como teólogo, não creio que o nosso chamado é para lutar contra o curso da história. Mas creio sim que o nosso chamado é para fazer como Josué, que no momento de mudanças profundas, marcou a sua posição e disse: estamos mudando, vocês podem fazer as opções que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não deflagrou um movimento contra as opções diferentes. Ele disse: eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar do meu clã, eu vou cuidar da minha família.
Nós não fomos chamados, irmãos, para lutar contra a história. A família está mudando e vai mudar mais ainda. O meu chamado, o seu chamado, é para cuidar da minha casa. É para cuidar da minha família. O nosso chamado é para fazer da nossa casa, da nossa família, Tiane, um espaço de amor, um espaço de perdão, um espaço de prazer, um espaço de alegria e um espaço de fé. O nosso chamado, irmãos, é para cuidar mais das nossas famílias do que dos nossos bens. É isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que cuidar da minha esposa mais do que cuido dos meus bens. Você tem que cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus esposos, dos seus filhos, mais do que você cuida da sua conta bancária. Mais do que você cuida do seu carro, que você dá polimento, que você olha todo dia se a água está baixa, se precisa botar óleo. Nós somos chamados para isso, irmãos. Para construir famílias que sejam espaços de amor, de perdão, de prazer, de alegria e de fé. Queridos irmãos da Igreja Batista do Pinheiro, nós temos cuidado das nossas famílias. Você tem reservado tempo para cuidar da sua família, papai e mamãe? Você sabia que uma das palavras mais duras da Bíblia não é sobre a justiça social, não é sobre a libertação dos oprimidos, mas é sobre a família? Você sabia que uma das palavras mais duras da Bíblia é um chamado ao cuidado da família? Ou você é daqueles que é gente boa na rua, mas dentro de casa é uma mala? Porque tem muito crente assim. Tem até pastor assim. Você sabia, irmãos, que um dos cuidados, um dos chamados mais agudos, chega dói na alma, da Bíblia, tem relação com a família? Você não sabia não? Eu quero lhe mostrar agora. 1 Timóteo 5:8. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, 5, verso 8. Eu vou ler aqui na minha versão, na sua versão pode ter uma ou outra palavra diferente, mas no fundo o sentido é o mesmo. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida da sua família, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. É duro isso? É agudo isso? É. Talvez você diga assim: ah, pastor, é porque você não conhece a minha família. É porque você não conhece o meu esposo, senão você ia ver que homem feliz, a minha cruz, como disse a tia hoje de manhã. É porque você não conhece a minha esposa, pensa numa mulher rabugenta. É porque o senhor não conhece meu filho, o bicho é o cão chupando manga. Engraçado, uma pessoa botou no Facebook, se espalhou pelo Facebook, irmão. Botaram, irmão, no Facebook, um cachorrinho tão bonitinho, quem viu isso? Com a manga na boca, e botaram assim, um cão chupando manga. Até que não é tão feio. Não é verdade? Talvez você diga assim: é porque você não conhece, pastor. O senhor não convive. O senhor fica falando aí na teoria. O senhor não sabe quem é minha sogra. O senhor não sabe como ela atazana a minha vida. Um beijo e um abraço para mim. Eu te amo, dona Clarice, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: eu sinto muito, mas é a sua família. Eu sinto muito se você tem muita coisa para reclamar das imperfeições, eu sinto muito, mas é a sua família, irmãos. É a bênção, é o presente que Deus lhe deu. Eu sinto muito, valorize-os com as imperfeições que Ele tem.
Deixa eu lhe contar uma história. Diz que um dia tinha um camarada que tinha uma fazenda. Ele andava meio desgostoso, Jânio, querendo vender a fazenda. E aí ele, querendo vender a fazenda, ele disse assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Já sei o que é que eu faço. Tinha um amigo dele, o amigo dele era um poeta chamado Olavo Bilac. Quem estuda literatura, letras aqui sabe. Aí ele disse assim: já sei, vou pedir ao Olavo Bilac para fazer o anúncio, e aí vai ficar legal. Aí ele procurou o Olavo Bilac, disse assim: olha, estou querendo vender a fazenda e tal, queria que você escrevesse o anúncio. Aí o Bilac disse: ah, tranquilo. Aí escreveu: vende-se uma fazenda de aparência esplendorosa. As árvores são verdes em todas as estações. Das cachoeiras descem águas cristalinas e os animais correm felizes pelo campo. E aí escreveu e entregou ao camarada: está aqui o seu anúncio, você vai vender essa fazenda, tenho certeza, rapidinho. Aí diz que o tempo passou, passaram-se alguns meses, eles depois se reencontraram. E aí diz que o Olavo Bilac perguntou: e aí, meu caro, conseguiu vender a fazenda? Aí o cara disse assim: não vendi. Aí o Bilac perguntou: oxe, por quê? Aí ele respondeu: depois que você fez aquela descrição, depois que você descreveu as belezas que ela tinha, eu me arrependi, eu voltei atrás, eu reconsiderei, eu passei a valorizá-la. Não espere que o seu esposo vá-se embora para o céu para você querer cuidar dele. Não espere que a sua esposa seja chamada por Jesus para lá no céu você perdoar ela. Quero lhe dar uma advertência: não espere. Sabe por quê? Porque no céu você nem vai ser marido dela. Já era no céu, irmãos. Nem se casam, nem se dão em casamento, não é verdade? Inclusive, essa é uma razão para a gente trabalhar mais. Trabalhe, irmãos. Trabalhe para eu apresentar muita gente aqui, porque no céu já era. Ah, vou ali atrás de uma mote, eu e Patrícia. Não vai rolar no céu. Não vai rolar, é aqui. Não espere chegar uma tragédia para você descobrir o quanto seu pai, o quanto sua mãe, o quanto seu irmão, o quanto seus filhos eram maravilhosos. Vai se reconciliar com ele hoje, em nome de Jesus. Não espere que uma catástrofe, uma calamidade lhe faça descobrir isso. Quero terminar então dizendo: a palavra, irmãos, é essa: vamos cuidar da nossa família e que a história siga o seu rumo. Quero terminar perguntando a você assim: como é a sua família? A sua família é a família nuclear? Pai, mãe e filhos? Amém. Não, pastor, a minha família não é família nuclear, eu moro só. Moro eu, meu cachorro e meus filhos. Amém. Não importa o modelo, irmãos. Importa que qualquer que seja o modelo, nossas famílias sejam um reflexo da glória de Deus. Lugares de amor, de paz, de perdão e de reconciliação. Vamos cuidar das nossas famílias e que a história siga o seu rumo em nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar dizendo que nós estamos, como Etienne já disse, nós estamos trabalhando aqui porque nós sabemos, Etienne, que a nossa igreja precisa de um ministério de famílias. Nossa igreja Wilson precisa de um ministério para cuidar dos casais. Quero dizer a toda a igreja Batista do Pinheiro, nós estamos trabalhando nisso. Temos dialogado, Isaías, Etienne, Wilson, Solange, Ascânio, Lauro, o pequeno grupo deles. E, inclusive, no mês dos namorados, não marque nada no dia dos namorados, hein? Vai ter uma programação voltada para os casais da IBP que vai bombar. Vai ser o pontapé inicial com o Ministério de Casais e Ministério de Famílias na nossa igreja, que é uma área que está descoberta. Vamos orar para que o Senhor abençoe a vida de vocês e esse ministério possa sair em nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar o culto, quero convidar o Ministério de Louvor. Hoje de manhã nós cantamos uma canção belíssima sobre isso tudo. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus. E nós vamos ficar em pé e o prelúdio vai ser essa canção que vai aparecer aqui. Hã?
Posso tudo? Pós-lúdio. Eu pensei que o nome da canção era Posso Tudo. Não, Pós-lúdio. Eu quero lhe convidar a ficar em pé e nós vamos terminar com essa canção, família. Uma belíssima canção que foi entoada aqui pela manhã. Logo após, nós estamos despedidos. Deus abençoe. Amém.
Que o Senhor abençoe a todas as famílias dessa igreja. Amém? Que o Senhor abençoe, fortaleça, em nome de Jesus, a todas as famílias dessa igreja. Ótima semana. Vão na paz do Senhor. Mulheres, venham para a reunião aqui rapidinho.